Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Esse canal é feito para você psicopedagogo que está iniciando os seus atendimentos, que está começando a atender aí os seus pequenos em seu consultório e aí você fica se perguntando o que fazer. Aqui nesse canal você vai encontrar uma série de vídeos com dicas incríveis, desde como você montar o seu espaço, quanto você gasta na montagem do seu espaço, até os testes, os atendimentos, organizando sua sessão e assim por diante. Então, navegue bastante nos vídeos, sem falar nos mini cursos gratuitos que eu faço para os professores, como o mini curso sobre o berçário e o mini curso sobre auxiliar de sala, que é um dos vídeos mais assistidos aqui do canal. Não se esqueça, curta, compartilhe, comente, deixe suas dúvidas, eu converso sim com vocês pelos comentários. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre desenvolvimento infantil. Eu tenho certeza que é um assunto que você vai gostar bastante. Vamos lá? Nós falamos sobre desenvolvimento infantil, nós estamos falando sobre marcos do desenvolvimento. A cada etapa do crescimento da criança, ela vai atingir esses marcos, ou seja, características que dizem que essa criança, de acordo com a ciência, está dentro do desenvolvimento normal para a idade cronológica dela. Essas características, esses marcos, são marcos que foram estabelecidos pela ciência, pela medicina. Marcos também que foram estabelecidos por especialistas, tais como Jean Piaget, que de observação natural nos trouxe muita informação a respeito do desenvolvimento de cada criança. Então, para você que está começando, tanto em sala de aula, acabou de receber aí sua nova turma, ou para você que está atendendo dentro do consultório, que você também pode trabalhar questões do desenvolvimento desde uma criança bem pequena até uma criança maior, estudar essas etapas, esses marcos, faz parte do seu trabalho. Faz parte porque você precisa entender onde o atraso da criança está acontecendo. Então vamos supor que você em sala de aula, vou falar agora com os dois grupos, tá bom? Um pouquinho com os professores e um pouquinho com os psicopedagogos. Você em sala de aula acabou de receber a sua turma. Vamos supor que você recebeu uma turminha de educação infantil. Essa turminha tem 3 anos de idade. Então a primeira coisa que você precisa fazer antes de pensar em que enfeites você quer colocar na sua sala, quais são os brinquedos que você vai ter para sua turma, quais são os livros que você quer ter para a sua turma e a lista de materiais que a escola irá fazer junto com você, você precisa estudar quais são os marcos do desenvolvimento para a sua turma. O que se espera de uma criança de 3 anos? O que elas fazem? O que elas gostam? Quais são as habilidades? E aí você vai ter como parceria para estudar esse marco da sua turma a BNCC, que vai dizer para você exatamente o que uma criança de 3 anos precisa atingir e lá no finalzinho ali dos objetivos você vai ter então um aquecimento, para o próximo ano dessa criança, para a próxima idade cronológica dessa criança. Mas isso quer dizer que você precisa ser um professor pesquisador. Você não precisa ler livros e livros e livros, mas comece pelo básico, entendendo a idade cronológica da sua turma, entendendo gostos, preferências, tipos de brincadeiras, o modo de raciocinar, o modo de lidar com questões. Por exemplo, se a gente está falando de 3 aninhos, a gente está falando de uma criança que ainda é uma criança que está nas etapas de crescimento na qual ela não consegue compartilhar, por exemplo, um brinquedo, ainda existem comportamentos que chamamos de birra, ainda existe muito choro, porque ela não consegue expressar seus sentimentos, ela não consegue compartilhar, não porque ela não saiba, mas porque a fase em que ela está ainda não aprendeu a dividir e compartilhar. Então você já vai sabendo, por exemplo, quais brincadeiras você pode fazer, quais coisas é melhor você não fazer, porque se você fizer, se você brincar, se você colocar aquele brinquedo para a turma, talvez aconteça uma série de coisas que você não deseja. Brigas, mordidas, muito choro. E aí você vai perceber que aquilo não foi bem pensado. Porém,
Durante o tempo em que você está em sala com essas crianças, obviamente que você está treinando novas habilidades, né? Então vá colocando as brincadeiras aos poucos, vá ensinando novos comportamentos, faça combinados com essa turminha, mas você vai fazer tudo isso sabendo o que se requer dessa idade cronológica. Em consultório, agora eu vou falar um pouquinho com os psicopedagogos. Nós também precisamos estudar as etapas do crescimento. Também precisamos entender esses marcos do desenvolvimento. Principalmente porque o psicopedagogo ele faz uma avaliação psicopedagógica. Ou seja, ele está avaliando se essa criança que veio até o consultório, que já trouxe uma queixa de atraso na alfabetização, atraso na compreensão leitora, atraso na interpretação, atraso no raciocínio lógico matemático e assim por diante, significa que eu preciso entender primeiro quantos anos essa criança tem, o que se requer para a idade dela, o que ela deveria estar fazendo. Agora a gente vai conseguir comparar, quando fizermos a avaliação, em qual idade essa criança realmente se encontra. Se nós estamos falando de um atraso no desenvolvimento, nós vamos conseguir quantificar através dos testes, da nossa observação, da nossa escuta para com a família, da nossa escuta para com o professor de sala de aula, o quanto essa criança está em atraso. E aí a gente vai conseguir dizer, olha, segundo os testes, segundo o que nós fizemos aqui em consultório, essa criança encontra-se mais ou menos com 2 anos de atraso, com 1 ano de atraso. E aí você vai conseguir voltar no seu planejamento, né? Na sua intervenção. E aí nessa intervenção você consegue estar junto com a criança, na idade cronológica dela, com o seu objetivo de levá-la até a idade cronológica correta. Porque a gente está falando de idade mental e idade correta, idade cronológica. Então, eu percebi que a minha criança está com um atraso de uma criança de 1º aninho de ensino fundamental. Então, a idade mental dessa criança é de 7 anos, 6, 7 anos. Mas ela já está no 3º ano do ensino fundamental. Então, eu preciso levar ela daqui até aqui. Mas para isso eu preciso entender quais são as etapas até chegar onde ela está. Isso é intervenção. Ou seja, a gente também precisa estudar os marcos do desenvolvimento. Isso é muito importante para todos nós. Por isso eu estou deixando aqui para vocês indicação de livros para que vocês façam leituras excelentes sobre esse assunto. Indicação de artigos para que vocês também leiam sobre, pesquisem sobre as idades das crianças que estão com vocês, para que vocês possam atuar da melhor maneira possível. E quando a gente entende direitinho a criança que a gente está atendendo, a gente consegue entender tudo ao redor dessa criança. Como que a gente arruma essa sala, quais brinquedos eu coloco, quais jogos eu vou apresentar para essa criança, quais livros eu vou apresentar para que ela desenvolva a leitura e escrita e assim por diante. Se for uma criança muito pequenininha, se a gente estiver falando um pouquinho aí sobre intervenção precoce, que é uma das habilidades do psicopedagogo, mesma coisa. A gente vai conseguir pensar quais materiais, quais tipos de brincadeira, de que modo que eu vou levar essa criança a atingir o marco cronológico ideal para ela. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês façam essas leituras que eu deixei para vocês e espero mesmo que vocês consigam se desenvolver cada vez mais, tanto em sala de aula quanto no atendimento psicopedagógico. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, comenta, curte, compartilha. Tchau!